Eu vou ser bem breve hoje, porque eu quero orar mais com a igreja. Eu sei que foi um fim de semana bem puxado, né? Mas é muito bom estar na casa de Deus, irmãos. É muito bom estar na casa de Deus. Por favor, você me dê essa água aqui. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 12 e versículo 13. Seja bem-vindo você também que está nas redes sociais conosco, cultuando, adorando a Deus. Irmão, o negócio é essa mudança de clima deixa a nossa garganta assim um pouco sofrida, né? Glória a Deus. E tem muitas pessoas que estão em casa com problemas de essa virose aí. Nós vamos repreender isso hoje em nome de Jesus. E eu quero louvar a Deus pela vida da igreja de estar aqui presente, para a gente junto aprender da palavra de Deus. E hoje eu tenho um assunto, Deus ele colocou no meu coração, e eu quero deixar assim o Espírito Santo, não quero me deter no esboço não, porque eu sei que é uma necessidade, e que nós estamos perdendo, e a gente não está nem dando de conta, e precisa, nesse tempo precisa de muita humildade, para a gente não deixar esse fogo se apagar, porque tem muito fogo que está apagado, e as pessoas acham que está aceso, e não está mais aceso, se apagou faz tempo. E nós vamos hoje tratar um pouco de assuntos espirituais, bem prático e bem pessoal. Irmãos, na vida espiritual ninguém pega carona não. A gente até é ajudado, mas a gente não pega carona. Porque é assuntos pessoais. Vocês se lembram das 10 virgens? 5 delas estavam em dias com as suas vidas espirituais, e 5 delas desejaram pegar carona, né? Então vamos ler de novo, novamente. O versículo 12 diz assim, na NVI, a minha NVI: mantenha-se aceso o fogo. Diga comigo, mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda a manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Então nós vamos trabalhar um pouco aqui sobre isso. E para os irmãos terem uma ideia, como esse assunto, ele é tão necessário, que não é por acaso que a Bíblia fala de fogo. Pelo menos os estudiosos aí da Bíblia, no Antigo Testamento, pelo menos quase 300 vezes, 290 e poucas vezes, vai pronunciar a palavra fogo. No Novo Testamento, pelo menos quase 70 vezes, a palavra fogo. Então, os irmãos, a gente pode aqui
ter uma ideia de que esse assunto, ele tem fundamento para nossas vidas. Ele é necessário para nossas vidas. E a frieza, ela toma de conta da nossa alma, que a gente se acostuma a viver um evangelho de me dá, de coisas terrenas. Porque o homem exterior, ele se acostuma muito bem com esse clima de Deus vai fazer e vai dar, e eu creio que Deus dá e faz. Mas isso não basta para nós. Olhe para mim aqui, eu vou conversar com vocês. Isso não basta para nós. Por isso que às vezes, irmãos, nós estamos vivendo um tempo na questão material muito bom, mas a gente fica como algo que ainda está faltando em nós. Por quê? Porque o espírito, ele não está satisfeito com as coisas dessa vida. Escuta, dá uma olhadinha aqui. Então nós vamos imaginar que, porque também a palavra fogo, ela vai apontar também para Deus. Tem vários versículos que a gente poderia aqui citar. Tem um texto, eu acredito que lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. Olha aí. Pois o Senhor, o seu Deus é o quê? Fogo consumidor e Deus zeloso. Se a gente for, se não falha a memória aqui, em Hebreus capítulo 12, versículo 29, também vai estar escrito lá. Olha como a mente está boa. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai falar no capítulo 2, que Deus visitou o povo com fogo. Com fogo. Então eu vejo e começo a compreender que o fogo tem parte e é necessário para a nossa vida com Deus. Não simplesmente, literalmente o fogo, pastor. Fogo vai queimar, mas queima, irmão, o pecado e nos ajuda a andar aquecido a nossa alma para com Deus. E nós precisamos entender isso, que o reino de Deus, Paulo escreve e diz isso em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é o quê? Mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diga comigo assim, alegria. Diga de novo, alegria no Espírito Santo. Ai, como isso é bom, irmãos. Alegria no Espírito Santo. Há um contentamento do nosso espírito de chegar aqui. Aqui a gente se realiza. O contentamento no nosso espírito. Sabe, irmãos, chega da gente vir para a igreja só pedir a Deus. Você pode pedir, mas Ele já lhe deu uma coisa muito mais importante que você precisa só botar em prática. Então nós vamos ver essa situação aqui, que o fogo faz parte da nossa vida. Me lembra eu quando Moisés ali no capítulo 3 do Êxodo, quando Moisés, no capítulo 3, versículo 2, que Moisés se chega e a sarça estava ardendo em fogo. E era a presença de Deus ali, olha aí, estava ardendo em fogo, e Moisés vai se chegando ali, e Deus ele diz, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. Glória a Deus. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Fogo no altar. No Antigo Testamento, o sacerdote era responsável por não deixar o fogo do altar apagar.
e eu imagino sobre isso, é que no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que eu e você somos o quê? Sacerdote. Eu e você somos sacerdote. A Bíblia, ela vai dizer isso, e está escrito isso em Apocalipse, né? Eu e você somos sacerdote na nova aliança. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, vai dizer isso. Escute que você vai entender. Então lá na antiga aliança, no Antigo Testamento, era um sacerdote que era responsável, dá uma olhadinha para mim aqui, era responsável para o fogo não apagar. Eles tinham cuidado para aquele fogo permanecer continuamente. Hoje é você que é o sacerdote, pastor, e o fogo é o Espírito Santo na sua vida hoje. O Espírito Santo que mora em você, e você vai ter cuidado para não apagar o Espírito. Está escrito isso na Bíblia, viu, irmão? Não apagueis o Espírito. Então você tem que ter cuidado para não apagar o fogo do Espírito que está na sua vida. Então, nós vamos trabalhar um pouco sobre isso aqui, mantendo-se o fogo aceso. Para ter fogo tem que manter-se aceso o fogo. Agora o desafio, e eu vou textualizando, o desafio que é você manter. Às vezes é muito fácil a gente alcançar um momento espiritual nas nossas vidas. Às vezes a gente começa a buscar a Deus, dá uma olhadinha aqui para mim, vou ser bem breve. A gente começa a fazer propósito com Deus, principalmente quando começa o ano. A gente começa a arrumar a nossa casa. A gente começa a dizer: Deus, esse ano eu vou ser diferente. Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Tem pessoas que têm 30 anos, nunca leram a Bíblia toda. Então eu vou ler a Bíblia toda, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais. Aí até começa, né? Começa o ano, a gente começa fervendo, né? Aí quando passa janeiro a gente vai diminuindo, fevereiro a gente vai diminuindo, março, abril, nós já estamos em abril, aí já não está mais lendo como a intensidade que estava, e a gente começa a perder. Por quê? Porque a gente tem que manter, e manter é difícil. Manter é difícil, não é fácil. A gente tem que manter aquela caminhada com Deus. Manter o fogo aceso é justamente isso. Irmãos, e o que é que faz as irmãs que gostam aí de cozinhar na lenha, no carvão? A gente não tem mais essa prática não. Tem essa prática ainda? Quem cozinha no carvão, na lenha ainda? A ninguém, né? Mas o que é que faz? O que é que apaga, irmão? Essa brasa que está ardendo. O que é que leva essa brasa que está ardendo se apagar? O que é? Diga comigo, a cinza. É a cinza. Por isso que tinha que estar removendo a cinza no altar. Então o irmão aqui que gosta muito de um hino que diz isso, removendo a cinza no altar, né, Josenia? Glória a Deus. Josenia canta esse hino aí. Então, removendo a cinza do altar. A gente precisa estar todo dia removendo essa cinza para que o fogo permaneça continuamente aceso. E o que é essa cinza, pastor? Não que o texto está dizendo que é isso, mas a gente pode aqui trazer uma aplicação. O que é que apaga o fogo do nosso altar? Diretamente eu digo que é errar o alvo, que é pecarmos contra Deus. O pecado é cinza no altar, apaga o fogo do altar. Por isso que eu tenho que me esforçar para eu não estar praticando o pecado.
E se praticar, eu tenho que confessar, porque é cinza no altar. E logo mais vai começar a apagar as brasas que está ardendo em fogo, porque o altar não pode ter cinza. Dá uma olhadinha para o irmão, diz assim: o altar tem que estar limpo, não pode ter cinza, porque a cinza é que faz apagar. E a gente tem que ter cuidado, irmãos, porque existe vários tipos de cinza, né? É o pecado, mas é as lutas que muitas vezes nos tira daquela caminhada contínua com Deus. Às vezes a gente não tem habilidade de conviver com as lutas, e a gente começa a deixar essas lutas, sabe, enfraquecer a nossa vida de oração com Deus. Porque isso enfraquece, pastor, muitas vezes enfraquece. A gente começa a ceder às lutas, a gente começa a olhar para as lutas, e ela começa a tirar o nosso tempo de oração, começa a nos levar a ser negligentes, e tantas coisas dessa vida. Pessoas, tem cinzas que são pessoas nas nossas vidas, são palavras que você deixa descer para o coração, e isso vai sujando o altar. A cinza tem que ser removidas. A gente, irmão, tem que escolher as nossas amizades, viu? Até mesmo dentro da igreja. Que é isso, pastor? Até dentro da igreja, porque tem a cinza que é colocada no altar através do fermento. O fermento velho põe no altar e apaga o fogo. Então nós temos que remover também o fermento velho, que levenda toda a massa. Então vamos lá. Então a primeira coisa aqui, para mim deixar o fogo continuamente, não deixar se apagar, eu preciso tirar a cinza do altar. Vamos engrossar o negócio aqui. Para ter fogo no altar, tenho que, primeiro, para mim ter fogo eu tenho que ter o quê? Altar. Diga comigo, tenho que ter altar. Então eu preciso conservar o fogo, mas tem que ter o altar. E tudo está aqui no capítulo, deixa o capítulo 6, o versículo 13, versículo 12, né? Então nós estamos precisando desse altar. Altar fala de quê, pastor? Altar fala de relacionamento diário e profundo com Deus. Eu desejo, irmãos, que essa igreja compreenda isso. A gente saia desse regime, sabe, esse regime religioso. A gente quer estar bem confortável dentro do evangelho, e bem confortável não é mudança. O que faz a gente mudar é justamente os apertos desse evangelho, os confrontos dessa palavra. Diga comigo assim: altar, vamos lá, bem alto. Altar fala de relacionamento diário e profundo com Deus. Não há fogo sem relacionamento profundo e diário com Deus. Não há, irmãos. Há uma mecânica, há uma língua estranha que nem Jesus conhece essa língua, nem o céu. Há um negócio engessado, não há fogo. Ele só vai permanecer se eu tiver relacionamento diário. Não é semanal, não é mensal, não é anual, é diário com Deus. E tem que ser profundo com Deus. Todo dia eu estou lá no banheiro, eu estou lá cantando, adorando a Deus, eu estou lá lavando a louça e o fogo está aceso lá. Eu estou glorificando a Deus, eu estou lavando a louça lá e o fogo está aceso. Eu estou varrendo a casa e o fogo está aceso. Eu estou todo dia, diariamente, alimentando esse fogo, e um relacionamento profundo, não é raso com Deus. Irmãos, tem relacionamento que o negócio é triste. Eu olho aqui às vezes, eu não sei como é um negócio desse, irmão. É algo assim do céu, é algo do céu, sabe? Tem pessoas que quando chega na igreja, a gente bora orar, irmãos. Irmãos, deixa eu dizer aqui uma coisa. As coisas do céu não são pesadas não, são maravilhosas. Agora, se eu disser para vocês hoje aqui, que esse relacionamento
esse altar, esse fogo aqui, ele vai ser sustentado sem relacionamento, sem oração, sem uma busca diária, é engano, não vai ser. Eu preciso, sabe, irmão, eu preciso ter uma postura, sabe, nesse nível de busca a Deus. Eu preciso, sabe, me dedicar mais, buscar mais ao Senhor. Nós estamos nos últimos dias, irmão, é uma frieza terrível, sabe, é um negócio tão triste no nosso meio. Que legado nós vamos deixar? Como é que os nossos filhos estão olhando para nós? E eu estou falando de vida espiritual, entenda, eu não estou falando aqui, porque a vida espiritual, querido, ela é a base. Se eu estou bem espiritual, eu estou bem nas outras áreas, porque o espiritual, ele é maior do que todas as outras coisas. Eu não posso estar bem espiritual e estar mal nas outras coisas, entenda isso aqui. Então eu preciso compreender isso aqui, que maior é o espiritual. E às vezes, irmãos, nós estamos se cansando, na vida com Deus, e nós não podemos se cansar. Então nós vamos lá, diga comigo assim: estilo de vida. Viver com Deus é um estilo de vida. Um estilo de vida de quem conhece a Deus é diferente. Não tem esse negócio não. Não, pastor, todo mundo é igual. Todo mundo é igual diante de Deus. Diante de Deus todo mundo é igual. Agora, querido, quando se fala de estilo de vida com Deus, de busca com Deus, aí não. Aí não. Aí vai ter diferença. E eu vejo isso na Bíblia. Eu vejo isso na história dos homens de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Tem pessoas que decidem viver uma vida diferenciada. Tem pessoas que decidem viver uma vida, irmão, sabe, de um nível mais alto. Isso é uma questão de decisão. Eu preciso querer e decidir isso. Senão eu vou viver aí pegando carona, né? Dando glória quando alguém manda, sentindo um arrepiozinho ali, um arrepiozinho acolá. Eu preciso ter uma intensidade com Deus para esse fogo aqui não se apagar. E não tem isso não, irmão. Quem busca mais tem mais. Quem se dedica mais tem mais. Quem busca de Deus sempre vai encontrar. Eu não posso, talvez eu não posso nem citar esse texto, porque esse texto, mas dá para a gente tirar uma palhinha lá em Malaquias 3,18. Olha o que aqui Malaquias vai dizer. Dá para a gente dar uma imprensadazinha e colocar, textualizar para nós. Olha o que aqui Malaquias vai dizer. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio. Claro que está falando do ímpio. Entre os que servem a Deus e os que não lhe servem. Tem uma diferença. E aqui para a gente entender, aqui não está falando de pecador. Ímpio não é pecador. Pecador é uma coisa, ímpio é outra. Se vocês for para o Salmo 1, vai estar citando lá o ímpio também. Ou seja, é uma pessoa que está dentro da igreja, que conhece a Deus, mas que tem uma vida ímpia. É uma pessoa que conhece a Deus, conhece as escrituras, entre aspas, Deus, entre aspas, mas ele tem uma vida libertina, mas está dentro da igreja, não quer nada com Deus. Ele está dando glória a Deus, mas quando ele sai daqui, ele tem uma vida totalmente depravada. Mas ele está dentro da igreja. Quando alguém manda ele dar glória, ele dá uma glória bem alto. Glória a Deus, mas ele não conhece. Aí ele está dizendo aqui, veja a diferença do justo, daquele que conhece, daquele que busca, daquele que ama a Deus, para o ímpio. Veja a diferença, e tem diferença mesmo. Então nessa noite nós vamos aquecer esse fogo. Diga comigo assim, para ter fogo, vamos lá, para ter fogo, abre a boca aí, irmão, tem que ter quebrantamento. Eu não acredito nisso, pastor, eu estou cheio de fogo, é duro. Pastor, eu estou cheio de fogo, eu estou aqui cuspindo fogo. Se eu der uma cuspida aqui, queima esse tapete, é fogo demais.
E o camarada é duro, não chora, não é quebrantado, sabe, irmão? Até para falar dentro da igreja, dar glória a Deus é difícil, é uma dureza no coração. Meu irmão, eu tenho um dia que eu chego aqui, eu começo a chorar e os irmãos, às vezes estão dizendo, pastor, hoje está cheio. Não, irmão, eu estou chorando, sabe por quê? Porque eu não quero baixar o nível, eu quero chorar na presença de Deus, eu quero ser quebrantado com Deus, eu quero que Deus quebrante a minha alma, eu quero que Deus tire a minha vontade. Porque a nossa vontade é perversa. Vocês sabem, irmãos, que às vezes a gente fica discutindo e dizendo, o diabo quer que eu faça a vontade dele. E eu digo para vocês que o diabo, ele não quer que você faça a vontade dele. O diabo está trabalhando para mim e você fazer a nossa vontade. Porque a nossa vontade é ruim e não é alinhada com a vontade de Deus. Então, quebrantamento. Olha o que aqui diz o Salmo 38. O Salmo 34, versículo 18, a parte A, mas vamos ler todo. Olha o que aqui diz, vamos lá, igreja. O Senhor está perto dos que têm o coração. Vamos lá, 1, 2, 3. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salvas o de espírito abatido. Receba hoje, levante sua mão, comece a glorificar a Deus hoje. Diga para Deus, Senhor, me quebranta, eu quero ser quebrantado, eu quero chegar na igreja, chorar, clamar, eu quero sentir a tua presença, eu não quero estar duro de coração. A gente chega às vezes na igreja, irmão, a gente está duro, que a gente quer alguma novidade para mexer com o nosso emocional, porque eu estou duro. Tudo bem que isso é bom, mexe, adoração mexe com o nosso emocional também. Mas eu preciso estar aqui, ó, o Senhor está perto, aleluia. Você pode glorificar a Deus? Olha, lê comigo aqui, ó. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. É por isso que Davi, no Salmo 51, no versículo 17, eu acho que é o 17, olha o que é que Davi vai dizer: os sacrifícios que agradam a Deus são o quê? Um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Deixa aí, isso é tremendo, isso aqui é muito profundo, irmãos. Olha o que é que, o sacrifício que agrada a Deus. Viu como a gente às vezes fala aqui? Não, pastor, sabe, a gente não dá de conta o tamanho da dimensão do valor disso. Olha o que é que a palavra está dizendo. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Eu sou do tempo ainda, irmão, que todo mundo usava um lenço. Eu sou de um tempo que quando a gente chegava, sabe, na porta da igreja já era aquela coisa, aquele fogo tomando conta da gente, nas orações, ai meu Deus, que orações, aquelas orações aonde era a gente chorando de um lado, gente chorando do outro, aquela coisa gostosa, o Espírito Santo usando, profecias, sabe, irmão, porque coração quebrantado, Deus se agrada, está aqui, Deus se agrada. Se Deus está perto do coração quebrantado, no outro texto, Ele está distante da questão ativa, não de pessoa, da questão ativa daqueles que têm o coração duro. Deus não se agrada, o Espírito Santo fica triste, porque o Espírito Santo quer usar cada um de nós. O Espírito Santo, todo culto desse aqui, irmão, todo momento, toda reunião, seja de oração, seja qual for, aonde a gente se reúne para adorar a Deus, o Espírito Santo quer usar cada um de nós. O Espírito Santo aqui, ele está nessa noite querendo nos usar aqui, e Ele está buscando isso aqui, ó, um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Quebrantado, sentindo a presença de Deus. É uma felicidade, uma tristeza, porque o dinheiro chega e logo vai, e logo aí está triste. O que faz a gente ser feliz é eu chegar aqui e o Espírito Santo me pegar, é eu chegar aqui e eu sentir a presença do Espírito Santo falando ao meu coração, ministrando o meu coração.
você sai daqui liso, mas sai glorificando a Deus, dizendo: Deus falou comigo hoje. Eu pensei que estava tudo perdido, mas Deus falou comigo hoje. Eu pensei que as coisas não iam acontecer, mas hoje Deus falou comigo. Tinha um irmão nessa igreja que Jesus já levou ele. Nós falava muito, ele era muito meu amigo, e a gente falava muito: hoje Deus falou comigo, hoje Deus falou comigo. Quando foi um dia, os irmãos que conhecem ele, quando foi um dia, ele disse assim, ele era bem gordinho, ele tinha uns bracinhos assim, ele dizia assim: Carlinho, ele disse: Carlinho, que negócio é esse? Deus fala comigo, Deus fala contigo, como é esse negócio aí? Porque Deus nunca falou comigo, ele dizia, sabe? Esse negócio assim, irmão, Deus falou comigo, Deus nunca falou comigo. Irmãos, coração duro, Deus não fala. E até Deus fala, coração duro, Deus fala e a pessoa não escuta. E eu disse para ele: irmão fulano de tal, como Deus fala comigo. Mas quando foi um dia, poucos dias, e Deus tomar ele foi lá na igreja onde eu estava, e ele pregou sobre os 7 de Deus. E eu vi a hora ele rachar aquele altar, porque ele era bem, e ele começou a pular: Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. E eu disse: Deus está quebrando hoje seu coração. Coração quebrantado, Deus não resiste, Deus não despreza. Agora não dá para chegar diante de Deus, querido, e você chegar e fazer uma oração tão bonita, com palavras tão bonitas, e o coração duro, não dá. O Espírito Santo vai dizer assim: não, deixa de besteira, deixa dessas palavras bonitas, deixa dessas palavras já toda montada. Chega para mim, se ajoelha aqui e diz para mim: quebra meu coração, eu quero é ter a tua presença na minha vida. É isso. A gente monta tanta coisa, sabe? Irmão, quero saber, às vezes eu falo tanto errado aqui, mas não estou nem aí. A presença de Deus na minha vida. Pergunte minha esposa, a maior parte do meu dia é dentro do meu quarto, irmãos. A maior parte do meu dia. E eu não estou dizendo aqui que eu sou melhor do que vocês, não. É porque eu quero a presença de Deus. E eu busco essa presença. Continuamente o fogo não se apaga. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus para tirar o sono aí? Como ter um coração quebrantado? Olha aqui, escuta essas frases aqui. Não são minhas, olha aqui. Coração quebrantado, vamos lá. É rompimento da nossa vontade pessoal e total. Primeira coisa aqui. Coração quebrantado. Não dá para quebrantar o coração quando eu estou fazendo a minha vontade. Eu adoro a Deus dentro da minha vontade. Você não tem que adorar a Deus dentro da sua vontade. Você tem que adorar a Deus dentro da vontade do Espírito Santo. É diferente a gente adorar a Deus dentro da nossa vontade. A gente coloca regra. A gente diz que isso aqui não é certo, isso aqui é certo, isso aqui não é certo. Vixe, do jeito que esse irmão está adorando não é certo não. Esse irmão fica levantando o braço. Esse irmão fica gritando demais. Rapaz, se eu estivesse no meio dessa igreja, eu sentava perto do crente que não gosta de grito, que eu dava uns gritos bem fortes nos ouvidos dele. Sabe, coração quebrantado não coloca limites. Mas também eu não estou dizendo que aquele que fica caladinho, as lágrimas descendo, não estou criticando, porque esse também é coração quebrantado, está quebrantado e está chorando na presença de Deus. Então, segunda coisa aqui, quebrantamento é abrir mão da nossa autoconfiança e da independência de Deus para se tornar dependente dele. Eita glória, isso aqui é muito forte isso aqui. Eu vou ler de novo aqui. Essa frase é forte. Vamos lá. Quebrantamento é abrir mão da nossa autoconfiança e da independência de Deus para se tornar dependente dele. Pastor, isso existe? Ora, como existe? A gente adora, irmão, muitas vezes com a nossa dependência.
autoconfiança na adoração, aí não acontece nada no interior, só acontece no exterior, porque no interior é quando você abre tudo, é quando você abre a porta, é quando você diz: Deus, eu não sou nada, eu estou aqui para te adorar, eu sou feliz por te adorar, eu não merecia e eu estou aqui porque o Senhor me salvou. Às vezes a gente chega aqui, né, irmão, sabe, no salto, e a gente acha que tinha direito de estar aqui adorando. A gente não tinha direito de estar aqui adorando, foi graça. Diz para o irmão: é graça, irmão. Diz para ele: tudo é graça, tudo é graça, tudo é graça. Você está aqui por causa da graça. Precisamos deixar Deus moldar a nossa vida e quebrar o nosso orgulho que existe dentro do nosso coração. Vocês sabiam, eu estou falando de espiritualidade hoje aqui. Vocês sabiam que a gente pode entrar aqui com orgulho espiritual para adorar a Deus? Vocês sabiam que quando a gente tem vergonha de dar glória a Deus, é orgulho? Não, estou com vergonha, pastor, é orgulho. Eu estou num ambiente que eu posso fazer isso. Eu posso estar cheio de problema, mas isso não pode tirar a adoração de mim, porque isso se torna orgulho. Deus não depende da tua luta, da tua felicidade para você adorar. Você tem que adorar como a palavra diz. E a palavra manda, ordena você adorar sem limites, independente do que você está passando. Vamos ver o que é que Tiago diz, no capítulo 4, versículo 6 de Tiago. Olha o que é que Deus faz com esse tipo de gente. Olha, Ele porém concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus opõe-se aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humildade para adorar a Deus, humildade para sentar nessas cadeiras e não ter vergonha, mesmo que manche os negócios aqui que passam, como é o nome aí? Batom, como é que se diz? Pó, não importa, deixa rolar lágrima, enxuga isso aí com a tua mão, não importa. Você não pode travar aqui dentro do templo, você não pode travar, porque Deus dá graça aos humildes. Sabe, irmãos, vocês já viram isso? Tem pessoas toda bonitinha no fim de semana, né? Eu não sei porque que as pessoas às vezes vêm bem bonitinha no meio da semana. Eu não entendo, tudo é para Deus, é o mesmo culto. Eu não entendo isso, sabe, irmão? Porque eu venho com os melhores, porque eu não tenho mais, mas eu vou orar para Deus mandar a igreja aí, tocar nos irmãos, para cada um me dar um paletó. Aí todo dia eu venho com um paletó novo, porque eu me apresento a Deus, eu me apresento a Ele. Eu não me apresento no dia, eu não me apresento no culto denominado para, sabe, não, eu me apresento a Deus. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Nós estamos já concluindo aqui. Diga comigo: para ter fogo, não, eu quero que vocês dêem um grito aí, vamos lá. Para ter fogo, tem que ter alegria. Crente cheio do fogo, mas a cara feia, irmão. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. A alegria do Senhor é a minha força, é a tua força, irmão. Eu duvido o crente que tem o Espírito Santo não se alegre. Eu duvido. Um crente que tem o Espírito Santo, ele é alegre, irmão. O pau é truando, ele sorrindo. Pastor, isso é mentira? Não. Tudo está dando errado e ele está sorrindo, está glorificando. A alegria dele não depende da situação desse mundo. A alegria nossa é do céu. O homem natural não tem essa alegria. E nós vamos ver isso aqui na Bíblia. Olha em Levítico capítulo 9, versículo 24. Vamos lá. O fogo no altar traz alegria. Tem crente que só alegre quando está com o negócio no bolso, o money.
tudo está dando certo, ele fica alegre. Mas quando está dando errado, é uma tristeza total. Vai para lá, rapaz. Deixa Deus. Olha o que a Bíblia diz. Vamos lá, 1, 2, 3. A igreja ligada. Saiu fogo da presença do Senhor, que consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso... Não, vamos lá, irmão, vamos lá. 1, 2, 3. Gritou de alegria. O fogo no altar queima toda tristeza, e a alegria flui. Irmão, eu estou falando de poder de Deus, eu estou falando de unção, estou falando de crente cheio do fogo de Deus. Eu não acredito que um crente cheio do fogo de Deus é triste, é aborrecido, é abusado, sei lá que negócio é esse, irmão. Isso é fogo estranho. Isso não é fogo de Deus não. Saiu fogo da presença do Senhor, consumiu o holocausto. Quando o fogo caiu, o povo gritou e se alegrou-se. Aleluia. Então nós podemos ver, e o texto que eu citei, né, há pouco tempo, de Romanos 14, 17, que diz que o reino de Deus é justiça e alegria no Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo é a nossa alegria, viu? A nossa alegria é do céu, a nossa alegria não é daqui. A nossa alegria é produzida por causa do Evangelho nas nossas vidas. E o Evangelho não é de homem, o Evangelho não é da terra, o Evangelho é do céu. Desceu do céu, o Evangelho desceu do céu. O Evangelho é Jesus nas nossas vidas. E a gente precisa aprender isso. E eu vou correr para a gente terminar. Diga comigo assim: para ter fogo, tem que ter lenha. Diz para o irmão: põe lenha nesse fogo, irmão, senão vai se apagar. Tem crente que já não tem mais lenha de jeito nenhum. Tem que ter lenha. Olha o que é que diz o texto aqui. Vamos ler aqui. Capítulo Provérbio 26, 20. Provérbio 26, 20. Sem lenha. Vamos dar um grito aqui, um brado aqui, bem bonito. Vamos, irmão. Sem lenha. Eu gosto da outra tradução, mas deixa aí, que diz assim: sem lenha o fogo se apagará. Mas aqui, sem lenha a fogueira se apaga. Aí deixa o restante aí. Glória a Deus. Então, o que é lenha, pastor? Vamos trazer uma aplicação. Quando você põe lenha, o fogo vai acender, vai aquecer mais, vai aumentar mais. E a lenha aqui, dá para a gente fazer uma aplicação. Sem lenha o fogo se apaga. Sem oração não tem fogo. Não tem fogo não, irmão. Pastor, eu não oro não, e eu tenho fogo. Isso é fogo estranho. Isso é fogo estranho. Lenha no altar é oração. É oração, querido. A lenha simboliza a oração. Não tem fogo sem oração. Quer ver uma coisa? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Olha aqui, a oração que Salomão está fazendo gerou fogo, lenha no altar. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu o templo. Você pode aplaudir a Jesus? Deixa aqui, ó. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo. Irmão, escuta aqui, deixa eu dar uma palhinha aqui, porque nós estamos num momento tão difícil, irmão. Nós temos oração todo dia nessa casa. Eu acho que os crentes estão orando em outro lugar. Eu vou descobrir onde os crentes dessa igreja estão orando. Se for no monte da Sabiaguaba, eu vou para lá também. Eu gosto do monte. Mas todo dia tem oração aqui, e todo dia é as mesmas irmãs. A irmã Liette, a irmã Graça, aí tem algumas irmãs que tem um dia também,
Mas essas duas, e tem outra irmã, a irmã Iracema, elas estão todo dia aqui, sabe, irmão? Aí a gente escuta aqui, juventude, toda a igreja, a gente quer fogo, mas não, irmão, fogo é oração. Oração aquece o nosso coração. E pelo amor de Deus, orar não é ruim não. Orar é muito bom, é bom demais. Orar queima, irmão, as nossas calorias espirituais. Oração nos quebranta, sim ou não? Quebranta, a gente começa a chorar, a gente começa a pedir perdão a Deus, e a gente começa a chorar, e o Espírito Santo começa a dizer: é desse jeito que eu quero você. E às vezes a gente não ora, irmãos. A gente não ora, e a Bíblia nos exorta a orar. Capítulo 18, vou já terminar para a gente orar, tá bom? Capítulo 18 de Lucas, versículo 1, vai dizer, Jesus diz assim, ó, Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar ali que eles deviam orar sempre, sem desanimar. Dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: você quer resolver os problemas? Bora fazer aqui vamos fazer aqui vamos rimar aqui. Diga assim, vamos lá, 1, 2, 3. Você quer resolver os problemas? Vai orar. Você quer fogo de Deus? Vai orar. Você quer porta aberta? Vai orar. Você quer cura? Vai orar. Oração. Dever de orar sem desanimar e nunca desanimar. Quando a gente para de orar, irmãos, é tragédia que nós estamos prestes a presenciar. Nós não podemos parar de orar. Olha o que é que diz para a gente passar aqui bem rapidinho. 1 Tessalonicenses, bem conhecido, capítulo 5, versículo 17. Olha o que é que diz aí. Ore constantemente, ou sem cessar. Ore constantemente. Ah, irmãos, nós estamos precisando orar até aprender a orar. Nós estamos precisando começar a orar até a gente orar. Nós estamos precisando disso. E eu convido vocês amanhã 5h30. Pastor, pois amanhã eu vou mostrar para o senhor que eu oro. Então 5h30 nós vamos estar aqui. Dá uma olhadinha para o irmão e dizer: 5h30 eu quero ver você aqui. 5h30, vamos orar aqui, irmão. Toda quarta-feira tem uma oração aqui. Então vamos lá. Glória a Deus. Para terminar, diga comigo assim: para ter fogo, para ter fogo, tem que ter oferta. Olha o que é que está escrito aí, está tudo no texto, irmão. No capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 de Levítico. Depois você vai anotando aí, tá bom? Está escrito isso aí. Para ter fogo, tem que ter altar, tem que ter oferta. Se não tem oferta, não tem fogo. Para que fogo? Então nós vamos rapidinho aqui. E não é qualquer oferta não. A oferta para Deus tem que ser, irmão, bem alinhada mesmo. Oferta para Deus. Pastor, o senhor vai falar de oferta, de dízimo. O senhor vai falar, posso falar também, mas eu estou falando aqui de sacrifícios espirituais. Ah, pastor, tudo bem. Se eu disser para você que dízimo e oferta é espiritual, vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Que dízimo e oferta é algo que atinge o mundo material, mas ele atinge o espiritual? Se não for assim, Jesus não tinha dito para aquele homem: primeiro vai te reconciliar, depois tu vem e oferta a tua, e tu dá a tua oferta. Olha aí o que é que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que essa oferta atinge o espiritual e o material. Por isso que a gente não pode, sabe, irmão? Eita Jesus, vou mexer com isso. Quem não dá dízimo, irmão, quem não dá oferta, isso é bíblico. A gente tem que quebrar esse tabu. Ainda mais que vocês têm um pastor que dizime que oferta. E a gente às vezes, a gente ganha R$1.000, aí a gente dá 50. A gente ganha 5.000 e a gente dá o quê? Quanto é que é para dar? 500.
Aí a gente dá 250. A gente está dando nós estamos dando essa oferta aqui, ó. Põe aí, irmãos. Põe aí Malaquias capítulo 1, versículo 6. Nós estamos dando essa oferta aqui. Atente para isso aqui, atente. Irmãos, nós temos que adorar a Deus com o nosso melhor. Olha o que é que diz aqui, ó. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Ora, se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o exército. Passa aí o 7 e o 8. Olha aqui, vamos lá. Olha a oferta deles aqui. Trazendo comida impura ao meu altar, mas ainda assim perguntam: de que maneira te desonramos, ao dizeres que a mesa do Senhor é desprezível? Na hora de trazer animais cegos para sacrificar, isso não é algo mau? Na hora de trazeres animais aleijados e doentes como oferta, isso também não é mau? Nós temos que aprender a honrar Deus. Nós temos que aprender a honrar Deus, irmãos. Aprender a honrar Deus. Sabe, a gente ser liberal. A gente precisa ser liberal nas nossas finanças. Eu nunca falo isso aqui, dificilmente eu falo, mas eu quero ver a igreja abençoada. Pastor que quer ver a igreja abençoada, ele ensina a igreja a abençoar a obra com dízimo e com oferta. Eu não oro sobre esse assunto para quem não dá dízimo e nem oferta. Não peça para mim orar. Eu oro para Deus lhe curar, eu oro para Deus abençoar a sua vida em outra área. Mas se você não dá dízimo, eu não oro nas suas finanças. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando você dá, Deus já repreende o devorador. Deus já abençoa a sua vida, Deus já abre as portas, Deus já escancara as portas e te alcança de uma forma poderosa. Quem pode dizer amém? Eita que amém, né? Vamos lá, diga comigo. Para ter fogo, tem que ter comunhão e unidade. Mas eu não vou mais falar. Diga comigo, para ter fogo, tem que continuar aceso num altar. Fica de pé, nós vamos orar.